Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Leremos os versos de 10 a 13. Eu quero, antes da leitura da palavra, agradecer ao conselho da igreja e toda a igreja pela oportunidade que tivemos de, em família, estar com o Lucas nesse período de formatura dele fora. Foi um período muito bom, muito alegre. Sou grato aos presbíteros, à igreja, por me permitir desfrutar desse momento ímpar na vida da família. Alguém da igreja disse que o conselho foi muito generoso, 2 férias no ano. De fato, há uma alegria muito grande pela compreensão do conselho por esse tempo. Filipenses capítulo 4, os versos de 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu fosse dar um título ao meu sermão, seria: o contentamento cristão é ultra circunstancial. Saciedade. Saciedade é o estado de fartura, de saciedade, nada falta, plenitude, transbordante. O contentamento cristão é uma virtude que perpassa toda a revelação bíblica. Embora se trata de uma virtude relacionada a Deus, a confiança na sua soberana providência e seu amoroso propósito, todavia as pessoas buscam a saciedade e o contentamento onde não podem ser encontradas. Buscam em dinheiro, em posses, em poder, em prestígio, em relacionamentos, em emprego, ou em liberdade das dificuldades. Mas, por definição, o contentamento, a saciedade é inatingível. É impossível, neste mundo decaído, alcançar um contentamento que supra as vicissitudes da existência humana, completamente livre dos problemas. Jeremias Burroughs, um puritano, ele fala sobre saciedade ou contentamento, expressando-se assim: o contentamento cristão é aquele quadro doce, interior, silencioso e gracioso de espírito, que livremente submete e delicia-se com a disposição sábia e paterna de Deus em todas as condições. O contentamento cristão é aquele quadro doce interior, silencioso e gracioso do espírito, que livremente submete e delicia-se com a disposição sábia e paterna de Deus em todas as condições.
E a Bíblia tem muito, muito a dizer sobre saciedade, sobre contentamento. João Batista vai dizer a alguns soldados romanos sobre o genuíno arrependimento. Em Lucas 3 ele vai dizer: contentai-vos com o vosso soldo. Para Timóteo, Paulo escreveu: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O autor de Hebreus vai dizer: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã eu gostaria de avançar pensando na alegria cristã, no contentamento cristão, pensando um pouco sobre naquilo que nós começamos a conversar em maio, sobre a nossa administração dos recursos, da nossa condição, da mordomia cristã, pensando um pouco que às vezes nós somos chamados a administrar a falta de recursos e não a sobra de recursos. E que na administração de recursos, nós precisamos aprender a administrar muito mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, e também administrar a falta dos recursos e aprender a lidar com aquilo que nós não temos do que propriamente aquilo que nós almejamos ter. Porque a vida cristã, olhando para esse texto, é uma vida que nos traz um equilíbrio, uma justeza, que nos traz contentamento em toda e qualquer situação. É isso que o apóstolo Paulo está propondo. E olhando para esse texto, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta em prisão, ele está preso. E depois de 10 anos, ele recebe Epafrodito, que traz recursos da igreja desta igreja de Filipos, igreja que ele plantou. Depois de 10 anos sem notícias, essa igreja lhe traz recursos, e então ele vai demonstrar a sua alegria, o seu contentamento com esta igreja. E é isso que eu queria falar com você nesta manhã. Em primeiro lugar, nesta carta, o apóstolo Paulo fala que o contentamento é fruto da confiança na providência de Deus. Nesse texto, fica evidente que o nosso contentamento, a nossa saciedade é fruto da nossa confiança na providência de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. 10 anos desde a fundação da igreja de Filipos. Paulo tinha fundado aquela igreja e tinha saído daquela igreja, e essa igreja tinha apoiado o apóstolo Paulo em algumas cidades da Macedônia e Bereia, também quando ele foi para o sul da Caia, em Atenas e Corinto, ali ele tinha recebido ajuda dessa igreja e foi a única igreja que associou-se ao ministério do apóstolo Paulo financeiramente. Ele não aceitou nenhuma outra ajuda de outra igreja, apenas esta igreja, no tocante a dar e receber
do apóstolo Paulo, foi esta igreja que criou um vínculo financeiro, mas passaram-se 10 anos e não houve mais contato e relacionamento financeiro. E agora então, esta igreja o encontra preso em Roma, e então Epafrodito traz a ele esses donativos. E ele então revela uma alegria. E ao falar dessa alegria, ele fala de renovação. Veja, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que, na verdade, esta igreja nunca deixou de cuidar dele, nunca deixou de amá-lo, de envolver-se com ele, por ele, e de orar e envolver-se no ministério dele. Ele está dizendo que esse lapso de tempo de 10 anos sem estar envolvida financeiramente não significa, na sua mente, no seu coração, que esta igreja o abandonara. Na mente do apóstolo Paulo, faltou a ela oportunidade para revelar esse cuidado e esta atenção. E agora é o momento oportuno para que isto pudesse se estabelecer. O verbo renovastes é um termo que descreve uma horticultura que floresce novamente. A ideia de que é uma planta que estava plantada e que por um lapso de tempo ela ficou ali, e que num tempo determinado ela floresceu. É esta a ideia, ela floresce depois de um certo tempo. E isto, para com ele, dá a ideia de que ele ficou pacientemente aguardando, sem pânico, sem movimentos pessoais de articulações com pessoas, com situações, com qualquer coisa, para aguardar no tempo certo os movimentos de Deus acontecerem, para que esta igreja então pudesse vir em seu socorro. Paulo estava contente porque sabia que os tempos, as estações e as oportunidades da vida são controladas pelo Deus soberano, que, segundo ele em Efésios, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E segundo Romanos 8:28, que ele escreveu, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósitos. Aqueles que procuram controlar as suas vidas, inevitavelmente sofrem grandes frustrações. A confiança confiante na providência de Deus é fundamental, meus irmãos, para que nós desfrutemos de um contentamento, de uma alegria indizível, um gozo indescritível na alma. A meu ver, há 2 modos pelos quais Deus age em favor do seu povo. Um é pela providência e o outro é pelo milagre. Milagre é a intervenção de Deus direta, soberana no mundo natural. É um evento tão contrário ao curso normal dos acontecimentos que não há nenhuma explicação científica para que não seja uma manifestação clara do poder de Deus. Por exemplo, não há como explicar o evento do Mar Vermelho. Não há como explicar a restauração da visão do cego de nascença. Não há como explicar a ressurreição das pessoas da morte. Isto é milagre. Por outro lado, a providência de Deus não é milagroso no sentido de que ela não interrompe a ordem natural. Em vez disso, ele permite que todas as coisas, as contingências, os eventos, as palavras, os atos, as decisões e os elementos da vida normal, Deus
sobrenaturalmente vai tecendo, ele vai juntando, ele vai cabalmente tecendo, exatamente para que todos os elementos se encaixem na sua soberana vontade. Então, naquele exato tempo, os eventos acontecem de acordo com a sua soberana vontade, e isto também nós chamamos de milagre. Isto é tão sobrenatural como um milagre. Salomão reconheceu o controle providencial de Deus sobre os acontecimentos quando escreveu: a mente do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Deus providencialmente arranjou para José subir em alta posição no Egito, como ele explicou a seus irmãos: quando vocês intentaste o mal contra mim, Deus o tornou em bem, a fim de alcançar esse resultado presente, para preservar muitas pessoas vivas. Quero dizer para você que às vezes aquelas circunstâncias que aparentemente são desagradáveis, são inóspitas, são indesejáveis, Deus labora, Deus trabalha nestas circunstâncias, nestes movimentos históricos, para movimentar na vida do seu povo a sua soberana vontade. Os eventos históricos, as circunstâncias todas corroboram para que os movimentos de Deus se cumpram na vida do povo de Deus. Nós cremos que não existe coincidência na vida do cristão. O que existe é cristocidência. O que existe é providência de Deus na vida do povo de Deus. Pense um pouco sobre você, pense um pouco sobre a sua história, pense um pouco sobre as circunstâncias que envolvem a sua vida, pense um pouco sobre as circunstâncias que envolvem a sua família, pense um pouco, meu irmão, sobre os movimentos históricos da nossa própria história. Deus também providenciou os arranjos para Esther, quando Esther, como bem lembrou Mardoqueu, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quero dizer para você que uma compreensão do controle soberano de Deus é providencial, é fundamental para a nossa profunda alegria e contentamento. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que nós passamos trancafiados dentro de casa, nesses tempos em que nós vimos os movimentos de morte rondando de perto a nossa casa, nós podemos confiar e esperar no Senhor, de muito perto, a soberana vontade do Senhor estar aquietando e sendo cuidado pela poderosa mão de Deus. Em segundo lugar, uma pessoa satisfeita é satisfeita com o pouco. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma pessoa satisfeita é satisfeita com o pouco. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A saciedade, esse estado da alma, esse estado de estar pleno, satisfeito, é um processo
em que nós somos tomados, porque nós estamos num processo de aprendizado na graça de Deus em Cristo Jesus. Veja comigo o que ele vai dizer nos versículos anteriores. Olha lá no versículo 6 do capítulo 4, no versículo 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu estou satisfeito, não por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele está dizendo: eu aprendi, eu estou tranquilo, eu estou seguro, eu estou em paz, eu estou pleno, eu estou saciado, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Ele está dando endereço, ele está dizendo que a condição na qual ele se encontra é que ele está pleno. E ele está dando o endereço para esta igreja. Ele está dizendo: eu não ando ansioso de coisa alguma. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu a desenvolver a quietude e a transferir as suas intranquilidades na oração transbordante na graça de Cristo. Hoje nós temos uma grande dificuldade em separar o que é necessidade e o que é desejo. Na nossa cultura, desejo e necessidade caminham juntas. Então, quando uma criança fala, eu preciso, o pai precisa primeiro entender, é desejável que o pai compreenda o que é de fato necessidade primária e o que é desejo. Mas se o pai não consegue também discernir na sua mente, no seu coração, o que é necessidade e o que é desejo, porque hoje a cultura gera na mente das pessoas tantas necessidades sentidas, são necessidades geradas de fora para dentro. E as pessoas estão tão insatisfeitas, há uma insatisfação na nossa cultura, e há tantas pessoas insatisfeitas. Você vai ao mercado, você vê pessoas insatisfeitas, você vai à fila do banco, você vê pessoas insatisfeitas, você entra em um consultório médico, você lida com pessoas insatisfeitas, você se relaciona o tempo todo com uma insatisfação interminável de pessoas que estão o tempo todo, todo o tempo, gerando uma insatisfação e não sabem de onde vem essa insatisfação. A cultura humana produz, porque os nossos sentidos estão sendo tomados. E neste tempo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele está dizendo, como? E aqui ele diz, em primeiro lugar, não andeis ansiosos por coisa alguma. E nessa manhã eu quero falar especialmente aos irmãos que estão enfermos, aos irmãos que estão doentes. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei como fica a sua alma quando a enfermidade chega e abate sobre o seu organismo, mas eu sei como eu me sinto. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei você, minha irmã, quando
A doença se instala quando você tem um laudo médico dizendo que é uma doença grave. Eu não sei, mas eu sei como eu me sinto. Eu quero dizer para você nessa manhã: creia na providência de Deus. Creia na providência de Deus. Creia no Deus de toda a providência. E viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Viva o hoje. Nós temos uma grande dificuldade na nossa existência quando nós começamos a ocupar-nos daquilo que nós não temos o controle. O apóstolo Paulo está dizendo a você e a mim nessa manhã: eu aprendi a viver o hoje. Eu aprendi a viver o agora. Eu aprendi a viver cada circunstância. Eu aprendi a depender do Deus da minha vida dia a dia. Eu aprendi a olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé hoje, agora. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está hoje aqui. Eu não sei quais são os pensamentos que roubam a paz, a quietude. Quais são as perturbações íntimas que trazem desassossego à sua alma, perturbação ao seu coração. Mas deixa-me falar uma coisa a você nesta manhã. Deixa-me falar uma coisa ao seu coração nesta manhã. Deus presente está conosco nesta manhã. Deus é o Deus que está acima das nossas circunstâncias nesta manhã. Deus é o Deus que está presente na nossa vida nesta manhã. Deus é o Deus que visita o enfermo, o cambaleante, o que está oprimido, opresso nesta manhã. O apóstolo Paulo está preso, aprisionado em um lugar na periferia de Roma, aprisionado a um soldado romano, sem muitos recursos, e quando chega esses recursos por Epafrodito, há uma alegria imensa em seu coração, e ele se regozija, porque providencialmente chegaram recursos, e para ele vai dizer que sobra recursos agora. Para quem tem parcos recursos, o que vem é como se sobrasse recursos, e ele está dizendo àquela igreja: não porque a pobreza, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Acompanhei uma mulher durante 2 anos com uma doença terminal. E quando ela descobriu a doença, ela precisava de recursos do SUS, e eu acompanhei durante 2 anos. E nesses 2 anos, os irmãos podem, obviamente, já sabem como que uma doença terminal traz tantos prejuízos ao organismo de uma pessoa já idosa. E nos últimos 2 meses ela precisava de oxigênio dentro de casa, e na última semana de sua vida, eu diariamente estava com ela orando. E no último dia de vida, ela me chamou para orar. E então, corri lá pela manhã para orar com ela, e eu achei que ela estava um pouco angustiada. E ela, na verdade, estava muito feliz. E ela falou: pastor, eu estou partindo. E deu um sorriso. Eu estou partindo. E eu chorei. E ela falou: não chora não, pastor. Você não pode chorar não. Não chora não. Eu preciso que você cuida do Colemar. O Colemar vai precisar muito de você. Há pessoas que desfrutam de uma paz, de uma segurança, de uma estabilidade,
de um gozo extraordinário de Deus, na penúria, na escassez, na dificuldade, na luta, porque Deus é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Meu irmão, nessa manhã eu preciso dizer isso ao seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está dizendo aqui no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi. Em terceiro lugar, uma mente satisfeita independe das circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesta manhã, eu e você vamos participar da mesa do Senhor. Nesta manhã, a mesa do Senhor está proposta a você e a mim. Uma vez mais, eu e você vamos apropriarmos dos elementos da mesa do Senhor. E olhando para esse texto em que o apóstolo Paulo fala de uma alegria, de um contentamento ultra circunstancial, e muito mais do que isto, ele fala que pode todas as coisas em Cristo Jesus, naquele que o fortalece. Eu quero formular uma pergunta a você: como você nesta manhã apresenta-se diante da mesa do Senhor? Quais são as circunstâncias que envolvem o seu coração e a sua mente que precisam ser colocadas diante do Cristo da sua fé? Quais são as circunstâncias que movem o seu coração, que desestabilizam a sua alma, que tiram o gozo, a alegria, que roubam a paz e a segurança, que precisam ser pacificadas diante do Cristo da nossa fé? Eu quero orar com você. Baixemos nossas frontes, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra, diante do Teu povo, Senhor, oramos por aqueles que padecem, oramos por aqueles que sofrem, oramos por aqueles, ó Deus, que estão passando por circunstâncias agudas, agônicas, complexas, Senhor. Oramos por aqueles, ó Deus, que ainda estão, Senhor, buscando elementos, circunstâncias para elaborarem, ó Deus, o curso da vida. A estes nós rogamos que o Teu Santo Espírito os encontre. A estes nós oramos, ó Deus, para que a graça de Cristo lhes seja favorável. A estes nós rogamos em nome de Jesus que a mão bondosa, poderosa do Senhor os abraces, os sustentes, os envolvas em nome de Jesus. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós com a Tua graça bendita. Que o Senhor, ó Deus, seja para nós a suficiência, para que o Senhor supra, Senhor, em Cristo Jesus, as nossas necessidades. Oramos em nome de Jesus. Amém.